quando eu comecei no digital, eu comecei em 2020. 2020, eu migrei e eu literalmente... Qual que foi a minha visão? A minha visão foi... O salário que eu ganhava como executivo e a vida que eu tinha como executivo, eu passava 7 meses do ano fora de casa. Então, passava na Índia, passava na China, passava nos Estados Unidos. E daí eu olhei para aquilo e falei, cara, a vida que eu tô tendo não é uma vida que vai dar para construir uma família. Eu visualizei, eu falei, vou plugar ali, vou plugar uma esposa, uns 2, 3 filhos. Acabou, né? Vai viver o ano inteiro com o cartão de crédito estourado. Eu falei, não dá. Aí eu olhei pro CEO da empresa. Falei, pô, o CEO tem uma vida boa. Não tem uma vida boa. Ele não tem vida. Então ele dá alma para a empresa. Então o cara é dedicado. Você sabe a vida de um CEO. Ele é dedicado a isso. Então eu falei, cara, eu não quero isso como um patriarca, eu que venho de uma família conservadora. Eu falei, não quero isso. Eu vim pro digital olhar para esse processo. Só que quando eu vim pro digital, o que acontece? Primeira coisa, crença de merecimento. Uma necessidade de aprovação do o que eu preciso estudar mais para vender no digital. Então, o que eu sei não é o suficiente e, principalmente, quem está no mundo corporativo vai me julgar. Então, eu tinha muito esse medo, essa necessidade de aprovação, medo de fazer live e tudo mais. Então, eu entendi que existe uma maneira de você gamificar o seu cérebro e desbloquear o seu termostato financeiro. Então, tem um modelo de, literalmente, você faz a ressignificação da crença, né? E tem um modelo que você não precisa ressignificar. Você cria um jogo no cérebro e você desbloqueia isso. E, na realidade, dentro das mentorias, é um dos grandes pilares que a gente fala sobre isso. Por quê? Porque como eu tinha lá atrás essa necessidade de aprovação, se eu não gamificasse o meu cérebro, eu não ia conseguir fazer dinheiro com facilidade. Então eu vendia a mentoria, eu pensava que eu tinha que entregar a alma para a pessoa. E se ela me pagasse 50 mil, eu olhava para ela e eu via ela com um chicote de 50 mil reais. Eu pensava que quanto mais caro eu ia vender, mais ela ia me explorar. Achava que eu precisava ter a aprovação das pessoas 100% do tempo para vender algo de 150 mil, por exemplo. Faz quanto tempo que tu ganha o mesmo tanto? Faz quanto tempo que tu ganha de 1.000 a 5 mil reais? Faz quanto tempo que tu ganha de 5 mil a 10 mil reais? Faz quanto tempo que tu ganha de 10 a 50, 50 a 100, 100 a 1 milhão, 1 milhão a 10 milhões e 10 milhões a 100 milhões? Então, a gente acredita que cada pessoa, ela está dentro de uma bolha financeira e ela precisa explodir essa bolha para ir para novos ambientes, para que ela consiga literalmente acessar isso. E a gente acredita que não existe o comodismo, existe um eterno insatisfeito. A partir do momento que você entra em satisfação, você entra em quê? Você entra em uma estabilidade e essa estabilidade não existe. Ou você está crescendo, você está caindo. Então, quando você é um eterno insatisfeito, você vai gamificar o seu cérebro, por isso que a gente fala de gamificação, para não ter peso, que o caminho tem que ser gostosinho. A partir do momento que você gamifica o seu cérebro, você vai evoluindo. Então, uma época, o sonho era bater 1 milhão. Quanto tempo demora para bater 1 milhão? Depois, o sonho é bater 10 milhões. Quanto tempo demora para bater 10 milhões? Depois, o jogo é dos 100 milhões. E aí, como que você vai explodir essa bolha para bater os 100 milhões? Explodindo com conhecimento, energia vital e aumentando a aprovação. Tem gente que vai só pro conhecimento. E, cara, tem gente que é muito melhor que quem fatura 100 milhões, só que não tem 100 milhões. Por quê? Ou a energia vital tá errada, ou a questão da aprovação tá errada. Então, quando eu comecei, eu falava inglês, espanhol e português, trabalhando em 15 países. E eu não tinha coragem de montar uma mentoria. Então, eu entendi que a minha reprovação era muito maior que tudo. Então, foi muito interessante, por quê? Porque daí eu vim pro digital, minha primeira mentoria individual eu vendi por R$247. E a minha primeira em grupo foi 147. E olha que interessante. Naquela época, teve um amigo meu que já vendia mentoria de 5 mil. E ele falou para mim, falou assim, Jonas, você tá acabando com o mercado. Você tá denigrindo a imagem. Eu peguei um boleto e coloquei na mesa e falei, você vai pagar? Dele, não vou pagar. Então, cuida da sua vida. Que da minha, eu sei das minhas crenças e eu sei do meu processo de velocidade. E o mais interessante, como eu gamifiquei o meu cérebro, então eu sabia que eu não estava no jogo pelo preço da primeira mentoria. Eu estava no jogo para entender o jogo da mentoria. Então, em 2020, em janeiro, eu vendi por isso. Só que naquele ano eu bati o meu primeiro 1 milhão. Gamificando o cérebro e não olhando para o preço. Olhando para o objetivo final. E esse meu amigo, no final do ano, ainda vendia mentorias de 5 mil e a minha já estava 50 mil. Então, não é sobre por quanto você começa. É sobre a velocidade que você começa. E principalmente a mentalidade que você tem. E a minha mentalidade era baseada na indústria farmacêutica. Era baseada em ocupar gôndola.
Então, muitas pessoas elas pensam que o digital você tem que só focar em algo de alto valor ou cobrar caro. Só que você tem que olhar que tem uma possibilidade de você ocupar gôndola com a maior rapidez possível. Então a gente operava, por exemplo, com a metformina a preço negativo. Então a gente vendia a metformina devendo. Então a metformina custava R$ 1, a gente vendia ela por 90 centavos. Só que a pessoa que tinha diabetes, que ela compra metformina por 90 centavos, ela compra mais barata. Só que a caixinha que a gente vendia era uma caixinha roxa da metformina. Quando a pessoa ia comprar a bisnaga do creme, ela chegava lá e falava assim, eu quero uma bisnaga da caixinha roxa. E daí no LTV, daí o lucro estava na bisnaga, pagava os 10 centavos da metformina. Quando eu vim com essa mentalidade pro digital, eu falei, meu irmão, eu não quero lucro no primeiro produto. Eu quero escala no primeiro produto. O meu lucro vai estar no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. E o meu objetivo é ocupar a gôndola. O que é ocupar a gôndola no mercado digital? É fazer seu nome alcançar o maior número de pessoas e depois você faz ali no LTV, né, no Lifetime Value, você faz no LTV e tu faz a retirada. Por isso que hoje nós temos a maior comunidade de mentores do Brasil nesse processo, que é 7 mil mentorados trabalhando e escalando nisso. Então você vê o absurdo que é isso. E eu não fui o primeiro do segmento. Então, só que eu não conhecia. Eu fui o primeiro do segmento a fazer um lançamento. Ninguém lançava a mentoria. Todo mundo só queria vender no perpétuo. Eu fui o primeiro a fazer um lançamento lá em 2020.